Shalom, mais uma vez aqui estamos para falar sobre a Paraxá de Ruká. Ruká, decreto, que está escrito na palavra, no livro de Números. Que bom, queria começar uma mensagem, mas estou aqui com uma convidada muito especial, Mabel. Shalom, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês também hoje. Que bom. Falaremos sobre a Paraxá de Ruká. Ruká, eu queria começando uma mensagem que diz: precisamos reconhecer nossa condição humana, que nunca nos permitirá entender tudo o que a Torá de Deus relata, mas reconhecer essa verdade e nos conecta com Ele, com Hashem, entendendo nossas impossibilidades. Entenderemos também que nem tudo na Torá nos fará sentido. Que bom. Paraxá de decreto, Paraxá de Ruká é decreto. Decreto que nos relata dois pontos difíceis. Difíceis, eu queria te dizer que nessa Paraxá, até nossos sábios até dizia que até rei Salomão foi de difícil compreensão para essa Paraxá. Mas assim... Sobre o ritual Isso. da vaca vermelha, né? Muito bem, porque dois pontos difíceis a gente podia dizer. Né? Primeiro, sobre o ritual da vaca vermelha. E o segundo, sobre a ação de Moshe ferindo a rocha. Né? Interessante porque começa a falar sobre a vaca vermelha. Assim foi um decreto, como dizia isso. Moshe recebeu o decreto do Eterno para dizer: escolha um animal puro que nunca fez um jugo. Nunca carregou um jugo, um animal sem defeito nenhum. Era raro encontrar, né? Sem nenhum defeito, nenhum pelinho que não fosse vermelho, tinha que ser completamente vermelha. Sensacional. Então eu imagino que era uma missão difícil, né? Não impossível, mas difícil. E isso foi para fazer com o intuito de fazer um ritual de santificação, exato, para o povo de Israel, né, de todo o arraial, para fazer essa pureza espiritual, pois ele deu uma ordem quando se tocava no morto, né, ou não estava santificado. Assim ele utilizou esse animal para fazer a oferenda ao povo de Israel. Ele degolou o animal, aspergiu sangue 7 vezes no arraial, e com as cinzas do próprio animal em oferenda, ele utilizou em sua água para purificação e santificação. Assim nós fazemos até alusão ao Mashiach, que ele nos fez nos purificar com a sua graça e santificarmos cada vez mais, né? E o outro assunto é justamente a ação de Moshe, né? Queria que você, Mabel, pudesse nos dizer qual foi a ação de Moshe. Ele recebeu o comando do Eterno de falar a rocha, né? Para tirar a água da rocha, para o povo poder tomar a água, né? Matar a sua sede. E ao invés de falar a rocha, ele fez como na primeira vez. Na primeira vez ele precisou pegar o seu cajado e ferir a rocha. A primeira vez foi dessa forma, Isso. mas dessa vez não, né? Dessa vez o Senhor disse para ele apenas falar a rocha. E dessa forma o Senhor seria santificado no meio do povo, né? Era um momento diferente, era uma situação diferente, o comando era outro também e Moshe não fez dessa forma. Eu fico pensando assim, o que pode ter levado um homem que tinha tamanha intimidade com o Eterno, um homem que com seu cajado abriu o mar, um homem que com seu cajado feriu a rocha e todo o povo pôde ter água, né, na primeira ocasião, e de repente ele não obedecer exatamente como o Eterno tinha dito, né, e não cumpriu, e foi penalizado por isso, né? Não pôde chegar à Terra Santa, não pôde entrar na Terra Santa. Mas eu me pergunto isso diversas vezes. O que levou Moshe a não cumprir exatamente como o Eterno havia pedido? A gente entende também sobre o faremos e ouviremos, né?
algumas coisas, como você colocou no início, né, lendo aí um pouquinho da introdução, sobre que muitas coisas na Torá são impossíveis para a gente entender, né? E você citou o rei Salomão também, que com toda a sua sabedoria, os nossos sábios falam que sobre a vaca vermelha, ele também não entendeu o porquê que tinha que ser uma vaca vermelha, né? E então existem algumas coisas na Torá que realmente nós somos impossibilitados de compreender, né, com a nossa natureza humana. Mas reconhecer que não podemos entender tudo, isso nos aproxima de Deus verdadeiramente. E cumprir o que Ele pede, obedecer, ainda que a gente não entenda, também nos aproxima dele, porque nos coloca no centro da sua vontade, né? Como alguém que realmente ouve, recebe e obedece. E eu lembro muito de como, quando nós dois começamos a guardar o Shabá, nós começamos a entender, pelas leituras que fazíamos e tudo, por meio do Eterno, que a gente também queria cumprir, guardar o sábado, só que a gente não sabia como fazer isso. E eu contava muito para Anderson, porque eu tive em Israel, como eu me apaixonei por tudo que eu vi e vivi ali debaixo daqueles céus. E então eu vivia muito aquela cultura dos judeus ali. Era algo para mim assim extraordinário de falar e de encher os olhos de lágrimas e de ter muito desejo de voltar ali. Eu espero ainda que, né, que a gente possa estar ali debaixo daqueles céus novamente. E quando nós começamos a guardar o Shabá, eu lembro que eu falei para ele assim: bom, a gente não sabe como que vai ser, mas a gente vai começar a guardar. É verdade. No processo a gente vai aprender os detalhes, né? E é mais ou menos isso. Faremos e ouviremos. Depois a gente entende o restante, né? E algumas coisas fazem sentido, outras não fazem quando a gente lê a Torá. Mas o importante é a gente saber que é a palavra do Eterno, né? E que a gente precisa obedecer e cumprir. Quando você falou também sobre a vaca vermelha, me traz a ideia, sim, o pensamento da prefiguração com o Machia, né? Precisava ser uma vaca vermelha, já era Pura. difícil, pura, que nunca carregou um jugo, sem nenhum defeito, por menor que fosse, para que dali, né, dessa vaca pudesse ser feito o ritual de santificação. E a gente olha para o Machia e nós compreendemos o Cordeiro perfeito e permanente, que nunca pecou, que não tinha defeito. Nunca trouxe pecado e nunca trouxe julgo para isso. Tirou todo o julgo que era sobre nossas vidas, todo o pecado, e ainda nos reconciliou com o Eterno. A gente é assim, o que eu consigo compreender, fazendo uma pequena alusão, né, sobre a vaca vermelha e o Machia, é isso, né? É que ela precisava ser uma vaca sem defeito, mas perfeita. Veio o nosso Machia perfeito. Exato. E permanente. Permanente. Então, e o que é que nós podemos dar essa mensagem nesse Shabá? Nesse Shabá, nós queremos dizer: o que tu farás e o que tu ouvirás? Farás para o teu coração obedecer? Eu te desejo um excelente Shabá. Essa é a mensagem do nosso coração. Se inscreva no nosso canal, ative o like e dê uma inscrição e divulgue nosso canal para todos. Excelente Shabá para todos. Shalom, Shabbat shalom. Amém.